Oi, gente, tudo bom com vocês? A paz do Senhor a todos. Fiz mais um devocional para a honra e glória do Senhor. E a palavra que o Senhor nos dá hoje está em João 12, versículo 24 e 20. Vamos lá. Na verdade, vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Jesus Cristo estava falando sobre ele, creio eu aqui, falando uma parábola, né? O Senhor Jesus, ele falava sobre parábolas. Olha o nome da parábola. O Senhor Jesus, ele teve que fazer todo aquele sacrifício. Não há palavra mais bonita que essa, né? Que o sacrifício que Jesus fez por nós na cruz. Não existe. Foi o maior amor, foi o amor maior, a maior demonstração de amor que poderia existir, né? Deus, como Pai, mandou seu filho único, seu único filho, Deus não teve, né? Seu único filho, seu primogênito, o Senhor mandou para aqui, para que ele morresse por mim e por você, para limpar os nossos pecados. Não há demonstração de amor maior do que um Deus morrer pela sua criação. E detalhe, né? Está escrito na Bíblia, o verbo estava em Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne. Jesus se fez carne por mim e por você. Mas, no princípio de todas as coisas, ele estava lá com Deus. É inegável, está escrito na palavra. Não tem como dizer que Jesus Cristo ele não estava ali na criação, no momento da criação, porque ele estava. A Bíblia fala, né? Isso. Aí você vê um Deus puro, um Deus santo, morrer por um bocado de pecador que não vale nada, que fica tirando, blasfemando dele, fazendo chacota, não o ama, o troca por qualquer merda, qualquer coisa, o ser humano troca a Deus por uma TV, por um vídeo no YouTube, por dinheiro, por fama. Troca o Senhor, né? Que a gente aprenda a não trocar Deus por nada, né? A colocar Deus em primeiro lugar. Por isso que está escrito na Bíblia, né? Pra gente colocar o Senhor em primeiro lugar nas nossas coisas, na nossa vida. Porque Deus abençoa, né? Coloca o Senhor, buscar primeiro o reino dos céus. O próprio Jesus falou isso. Buscai primeiro o reino dos céus. Ou seja, buscar as primeiras coisas de Deus, né? Buscar primeiro ao Senhor, e todo o resto será acrescentado. Ou seja, todo o resto vai vir no momento certo, na hora certa. Que Deus quiser que virá aquilo ali, aquilo vai vir. Mas amor maior, eu não tenho filhos. Mas o dia que eu tiver filhos, né, assim, eu creio que eu não vou dar meu filho para morrer por um bocado de pecador, para salvar um bocado de pecador. Você dá seu filho, você aí que tem filho, você vai matar seu filho para salvar um monte de assassino, de estuprador, de ladrão, de corrupto, de mentirosos, de escarnecedores, de xingadores, de manipuladores, de traficantes. Você vai dar seu filho para salvar esse tipo de gente? Pessoas que, psicopatas, sociopatas. Então, Jesus, ele pode salvar todo tipo de gente. Deus, ele deu
discernimento para todo mundo. Todo mundo que vem para essa terra tem um discernimento. O Senhor, ele abre o discernimento, né? Então, que a gente tenha Deus em primeiro lugar. Que a gente não se deixe enganar, né? Não há amor maior no mundo. Não há outra religião, né? Toda religião que vai por um caminho aonde coloca Jesus Cristo de escanteio, aonde coloca Deus de escanteio e o homem é o centro dali, parece um show. Não se prega a palavra do Senhor, não se prega o que está escrito nessas linhas. Se prega o que o outro quer ouvir. Se prega sobre dinheiro e prosperidade. Jesus Cristo veio a esse mundo, ele não pregou sobre dinheiro, sobre prosperidade. Ele mesmo, sendo dono de todo o ouro, toda a prata, ele veio pobre, né? Ele não veio rico. Maria e José ali não eram os mais ricos daquele lugar. Jesus tinha que trabalhar. Jesus era carpinteiro, ele trabalhava para ganhar o pãozinho dele, né? Para ter o seu dinheiro, para ganhar seu pão. Era carpinteiro. Então, que a gente possa ter isso na nossa mente, né? Deus está pedindo 100 reais, 1000 reais. Isso é mentira. Deus está pedindo isso é mentira. Deus não pede nada a ninguém, não. Né? Agora, lógico que para manter a igreja tem que ter dinheiro. Por isso que tem o dízimo, né? E a oferta é a oferta que o seu coração, que Deus colocar no seu coração. E não que outra pessoa vem e fale e abra a boca lá na frente. Porque todo mundo sabe que o homem, o dinheiro corrompe o coração do homem. E que quando se vê muito dinheiro, né? Você não pode servir a dois senhores, né? Então, que o dinheiro corrompe, né? O dinheiro, o próprio livro de Provérbios tem um monte de versículo que fala sobre dinheiro, né? Que fala sobre o quão o dinheiro ele perturba, né? O ser humano. Então essa é a palavra de hoje, né? Que a gente não esqueça de Jesus, que a gente fique de olho nos falsos profetas que vão vir por aí afora, que já estão vindo, que já estão falando nas igrejas, né? Os falsos profetas estão aí. Estão já abrindo sua boquinha, sua boca saindo podridão, saindo engano, né? Que a gente não escuta esses enganos deles, que a gente não dê ouvidos a falso profeta, que a gente busque quem realmente prega a palavra de Deus, quem realmente coloca a Deus como Senhor e soberano, porque Deus tem que ser Senhor e soberano. Todos os profetas tinham reverência para Deus, tratava ele como Senhor e soberano, como Deus, temor, né? É algo que a gente vê num verdadeiro profeta, é temor. Né? Você tem temor, você não abre sua boca para falar coisas sobre o Espírito Santo, até porque quando se blasfema contra o Espírito Santo de Deus, e quem é pregador tem muito isso, né? Tem que se ligar muito nisso, quem quer pregar aí a palavra do Senhor. Você não pode blasfemar contra o Espírito de Deus, porque quando você blasfema contra o Espírito de Deus, quando você prega uma palavra errada, quando você fala mentiras sobre o Espírito Santo de Deus, esse pecado aí não vai ser perdoado, né? Esse pecado jamais vai ser perdoado. O próprio Jesus falou isso. Ele disse, né? Você blasfemar contra o Pai, contra o Filho, isso você será perdoado. Mas se você blasfemar contra o Espírito Santo de Deus, isso nunca lhe será perdoado. Não é? Sabe? Que a gente não... porque sai da boca dele o nome de Deus, é uma pessoa boa. Porque ele está dizendo que é do Espírito que isso vem. Isso é blasfêmia, que a gente olhe e perceba isso. Não acredite nos falsos profetas, para que isso não venha acarretar a nossa destruição. Se a gente acreditar nos falsos profetas, né, em falsos pregadores, né, que usam até técnica de hipnose, que a gente acredita nessa mistiçaria, que inclusive Deus condena. Vá no livro de Deuteronômios, o Senhor condena magia, o Senhor condena tanta coisa,
adivinhação. Vá lá no livro de Deuteronômio que está escrito. Procure. Então é isso a palavra de hoje. Que a gente não esqueça, né, do sacrifício que Jesus fez por mim e por você. Que a gente nunca esqueça do sacrifício que Jesus fez. Que a gente não se perca, né, pelo meio do caminho, acreditando em doutrinas falsas, né, vãs e mentiras. Não é só porque tá pregando numa igreja que essa pessoa tá falando a verdade, não. Que tudo que sai da boca daquela pessoa é verdade, não. Isso é muita mentira. Desde o dia que eu participava de uma igreja, né, quando você é novo convertido, e eu me converti com 16 anos, ou foi 17, eu não lembro agora. Mas desde o dia que eu soube que um homem lá que pregava a palavra de Deus, que ele falava e tudo era usado, eu achava que ele era usado pelo Espírito, né, porque quando você está na igreja, você vai para querer escutar a voz de Deus, você chora. Desde o dia quando eu soube que dentro de casa ele batia na mulher dele, eu disse, esse cara aí jamais pode ser usado por Deus. Como é que ele prega a palavra de Deus e quando ele chega em casa ele mete o cacete na mulher dele? Isso eu era uma jovem. Depois, quando eu soube disso, nunca mais o que ele falava ali entrava por um vídeo e saía pelo outro. Nunca mais eu prestei atenção, porque essas pessoas usam técnica de hipnose. Às vezes a gente fazem joguinhos para que a pessoa ache que fale, que aquilo é conosco. E não, quando Deus usa alguém para falar com você, você sabe que é com você. Não é preciso ter essas artimanhas que o Senhor condena. Né? Que a gente se liga, o mundo está chegando ao seu fim. Realmente o mundo está chegando ao seu fim. E que a gente não seja enganado só porque é adolescente, só porque é criança, prega tudo sobre Deus. Não, às vezes aquela criança ou aquele adolescente pode estar sendo usado por um adulto, pode estar sendo influenciado por um adulto para que ele fale aquilo, porque o juízo de uma criança é muito influenciável, não é igual o juízo de um adulto, que até um adulto também, ele é bem influenciável. A gente vê isso pelas redes sociais, né? Que uma pessoa diz que tal coisa é boa e a gente acredita. Tal produto é bom, a gente vai lá e compra. Tal lugar é bom, a gente vai lá conhecer. Não é? Então até um adulto ele é influenciável, que dirá uma criança que ela ainda está formando a personalidade dela, né, ali. E vendo um adulto que às vezes ela pode admirar, né? Quando a gente é criança, a gente admira um adulto, a gente quer ser aquele adulto ali, e aquele adulto pode influenciar negativamente, né? Então essa palavra de Deus, vamos orar agradecendo a palavra do Senhor. Que a gente nunca esqueça, meu Deus, do teu sacrifício. Nunca. Né? Que a gente nunca esqueça o sacrifício de Deus na cruz. Que a gente nunca esqueça Jesus na nossa vida. O amor dele, ele é bom. Jesus, ele é bom. Ele é amoroso. Mas ele é justo, ele é fogo consumidor. Ele é amor. Mas ele é fogo consumidor. Que esse fogo consumidor, que a gente não sinta, não. Que a gente queira conhecer só o bom, só o amor. Que a gente não vá querer conhecer o fogo consumidor, a justiça de Deus. Porque a justiça de Deus, ele não vai deixar de ser justo, não, por seu ninguém, não. Porque ele não pode negar-se a si mesmo, ele é justo. O Senhor, ele é justo, ele é bondoso, ele é justo. Então ele faz coisas corretas, certas. Nele não há injustiça, né? No ser humano há injustiça, às vezes a gente toma decisões certas, às vezes a gente toma decisões erradas, mas Deus não. Deus sempre é justo em todos os pontos que ele toma, em todos os seus caminhos, ele é justo. Agora o ser humano, o homem, ele é ruim, ele é mau. Por isso que acontece tanta coisa ruim nesse mundo velho, porque é o próprio homem o próprio ser humano que vai descambetando, né, e às vezes afeta, né, pessoas inocentes, porque tem homem mau ali fazendo, sabe, justiça. Vamos orar. Não é? Fé em Deus. Deus Jesus, obrigado por sua palavra, cuida de nossos corações.
Fica conosco, guarda-nos, Senhor, restaura-nos. Em nome de Jesus, repreende todo mal, né? Tira toda angústia do nosso coração, toda cansaço, dá-nos sabedoria, dá-nos a tua presença, Senhor, nas nossas vidas, no nosso lar, né? Na nossa casa. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém, amém. Né? Que a gente, né, comer, né? Comer tem esse provérbio, né? Eu não sou muito de ler provérbios, nunca fui muito de ler provérbios, mas tem um versículo que sempre fica ali, né? Que eu sempre agora, nesse tempo eu tô pensando, mais vale que é Deus, né? Eu acho que Deus às vezes coloca certos versículos no nosso coração, né? Que é assim, mais vale um punhado de farinha você comer com Deus do que um banquete, né, com o inimigo, com o diabo. Mais vale você comer, né, aquela comidinha simples, aquele pé de farinha com Deus, porque aí sim você come satisfeito com a presença do Senhor, do que você comer um banquete com, né? Então é isso. Palavra do Senhor. Até amanhã, se assim Deus permitir.